Vamos falar da evolução do teatro ao longo da história da humanidade. Mas, na verdade, o que é teatro? Ator? Personagem? Público? Na verdade, tudo é teatro. Vou falar um pouco agora da origem do teatro ao longo da humanidade. O teatro sempre existiu? Bom, na verdade, não. Não temos um marco inicial do surgimento do teatro, mas acredita-se que ele surgiu ainda na pré-história. O ser humano primitivo precisava se comunicar, se expressar. Então, ao longo de vários séculos, os homens utilizaram de danças, cantos e mímicas, por exemplo, para expressar também seus sentimentos, medos, ideias, vontades, passados, futuros e até mundos paralelos e fantásticos que eventualmente foram surgindo e dando os contornos do teatro moderno. Foi com a sociedade egípcia, porém, que o teatro começou a se mesclar com outras questões além da natural. Aqui, as encenações expandiram-se para a área religiosa, onde passaram a ser tributos aos seus deuses, com histórias predefinidas voltadas para o entretenimento da nobreza da sociedade. A história do deus Osíris é a peça mais antiga que se conhece. Foi escrita em 3.200 anos antes de Cristo. Do Egito, o teatro expandiu-se para a Grécia, onde adquiriu seus pilares básicos pelos quais o conhecemos. Foi na Grécia também que popularizou-se o uso de máscaras que expressavam uma característica marcante do personagem em cena, ou seu estado do espírito no momento. O teatro para os gregos. Encravados numa colina, onde a plateia ficava na arquibancada ou no barranco, e o palco tinha ao fundo 3 portas. À frente do palco ficava o coro, onde atualmente fica o proscênio, ou a orquestra. Bom, você sabe quem foi Téspeis? Foi o primeiro ator da história do teatro, quando ele, o participante do ritual sagrado, resolve vestir uma máscara humana, ornada com cachos de uvas, sobe ao seu tablado na praça pública e diz: "Eu sou Dionísio." Este homem chamava-se Téspeis, considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental. Muitas das tragédias escritas perderam-se, e na atualidade são 3 tragediógrafos conhecidos e considerados importantes: Esquilo, Sófocles e Eurípides. Esquilo contava fatos sobre os deuses e os mitos. Sófocles tratava das grandes figuras reais. E Eurípides, que era o pai do drama ocidental, tinha como tema principal dos renegados, dos vencidos. Aristófanes, dramaturgo grego, é considerado o maior representante da comédia antiga. Na Espanha, no século XVII, as representações nas cortes espanholas encontravam-se fortemente influenciadas pelas encenações italianas. Foi mais notadamente na Itália que o teatro renascentista rompeu com a tradição do teatro medieval. Houve uma verdadeira recriação das estruturas teatrais na Itália, através das representações do chamado teatro humanista. O teatro italiano experimentou grandes evoluções cênicas, muitas das quais já eram estruturadas como o teatro é atualmente. Foi a partir do século XVII que as mulheres passaram a fazer parte das atuações teatrais na Inglaterra e na França. Bom, no Brasil, o teatro tem a sua origem com as representações de catequização dos índios. Uma origem do teatro no Brasil deve-se à Companhia de Jesus, ordem que se encarregou da expansão da crença pelos países colonizados. Os autores do teatro nesse período foram o padre José de Anchieta e o padre Antônio Vieira. No século XIX, havia uma preocupação obsessiva com a autenticidade de cenários. Até mesmo cavalos vivos subiam ao palco. O desenvolvimento tecnológico modificou todo o aparato técnico que cercava o espetáculo. Luzes, cenários, som e efeitos especiais diversos.
caracteriza-se pelo ecletismo e pela grande quebra de antigas tradições. Entendemos que o palco, o espaço cênico, a fala dos atores, sua linguagem visual e gestual como expressões, movimentos, indumentárias, cenografia são um suporte material ou meio para que se transmita a mensagem para ser lida ou interpretada pelos receptores e, portanto, compartilhada, estabelecendo-se uma relação ou comunicação. O emissor no teatro constitui-se como o ator, diretor ou encenador na ação dramática na realização do espetáculo. Como receptor, temos o público que pode ou não conhecer os aspectos decodificadores da mensagem. Se conhecer, conseguirá decodificar e interpretar aqueles elementos materiais que foram elaborados por outra consciência. Assim, essa informação será formatada. Século XXI é o 21º século da era cristã, ou era comum, do qual são históricos a década de 2000 e os primeiros anos da década de 2010. Em uma escala global, verifica-se o aprofundamento do processo de globalização da economia de informação, potencializando sobretudo pela revolução digital, que embora tivesse início ainda no fim do século XX, tornou-se efetivamente uma revolução no século XXI.